você que está conosco, seja muito bem-vindo aqui na Rádio Tradição Ararense. Estamos aqui no nosso podcast Hora da Verdade, desta quinta-feira, véspera de feriado, falando um pouquinho hoje, recebendo... A Vera falou que vinha na quarta, viu? Como que não pode acreditar muito na Vera? Veio na quinta. Brincadeira, velho. Mas, enfim, quero agradecer você que está conosco mais uma vez, mais uma participação. E hoje recebendo mais uma vez Vera Guidulli e a Bia da primeira. Não tem. Mais uma vez. Tem que ser Bia. Ninguém conhece. Tem que ser Bia. Mais uma vez aqui na Tradição para a gente falar sobre esse assunto relevante que a gente prometeu, falar um pouquinho de escola, falar um pouquinho de tudo que vem acontecendo. E a gente até. Elas estavam querendo falar fora do ar, eu cortei elas e falei, pode parar, vamos falar agora ao vivo. Mas, Verinha, primeiramente você, depois a Bia, obrigado pela participação, obrigado por estarem aqui comigo mais uma vez. Nossa, é bom dia, boa tarde, boa noite, seja como for, mas o interessante é estar aqui. O importante é estar aqui. Assim, uma baita numa correria que nós estamos falando, mas consegui, venci. Venci o dia de ontem e hoje eu vou vencer de novo. E nós estamos trazendo a Bia, again, né? De novo. De novo, porque o que é bom se repete. Como vocês podem perceber, eu já estou em casa. Exatamente. Sinta-se em casa. Exatamente. Mesmo, Cheguei né? aqui, ela estava com o pé na mesa, gente. Brincadeira. Não, nem tanto, nem tanto. Mas assim, deixa eu até contar um fato, né, interessante. Ontem meu dia foi muito corrido, gente, mas muito. Eu tinha assim, sabe, eu tive médico à noite, inclusive. Nossa, Vera, você tá balançando a mão, tá parecendo um sino seus colos. Cheguei, É poder. Cheguei em casa, eu falei assim, nossa, eu preciso confirmar com a Bia, né? Preciso confirmar com a Bia. Mas assim, sabe, eu cheguei em casa varada de fome. Era tarde isso? Isso À era noite, umas 9h30. 8h. Ah. Eu cheguei na minha casa, era 8h40. São horas de uma senhora da sua idade chegar em casa? Então, Claro eu que comecei sim. a treinar às 7 horas da manhã, eu já Você tem tinha que chegar às treino. 11 da noite. Não, e o dia Às dela 11 da começa às noite. 7 da manhã. Então, mas ela tem que chegar às 11 da noite, Que porque loucura. geralmente ela vai Então, pra eu tava balada. varada de fome. Ah, não eu podia tava- falar da balada, né? Não, não podia falar. Pula Segredo, essa parte, segredo, desculpa, segredo. Pula essa parte, Aí eu tava assim, varada de fome, falei, deixa eu vou confirmar com a Bia. Não, ela escreveu para mim antes. Claro, Eu- sintonia de milhões. Isso. Aí eu falei, você leu o meu pensamento, né? Aí eu falei para ela, eu ia escrever para você, tal, e tal, tal. Daí, na hora de falar tchau, ela escreveu assim para mim, um abraço quentinho. Gente, ó, eu dobrei meu joelho para agradecer a Deus. Eu dobrei meu joelho, porque ele me deu amigos lindos. Você não falou nada hoje, estou eu falando. quieto. Mas é porque, sabe por que porque eu tenho amigos lindos? Porque eu mereço. Ô, Com Bia, certeza. deixa eu falar uma coisa Que pra Deus você. deu pra mim A esses Vera tá amigos chegando um lindos. pouco mais cedo e não indo mais pra balada agora porque ela tá comprometida. Ela tá com um pretendido aí, Joãozinho. Ai, que Uma hora você pode segredo. contar. Isso nem eu sabia. Ai, beijar Se é você- saúde. se você- É muito, faz bem pra pele, pra cutis. Se você pegar o histórico do podcast, ela já ganhou o casamento, ela já ganhou o vestido. De quem que você ganhou o vestido? Do Marco Navarro. Do Marco Navarro. Chocada Ela- de... Ai, ela- finíssimo. Ela ganhou o penteado já do Renatinho. A maquiagem. A maquiagem. a cabeça, A Lori já vai fazer o casamento dela. Quem Isso. mais? O Du vai dar a viagem. O Não, Du- vai, o Du vai, Scatesini ter, vai vai, dar ter, viagem. vai ter a cobertura completa da tradição. Não, Né? não, eu tenho um problema. Não, ele é o padrinho. Ele é o Ah, padrinho. padrinho, mas Ele vai me dar a entendi. geladeira, ele vai me dar uma geladeira. 42 Entendi. mil geladeira dele que ela quer. Eu imagino. Mas a Então. olha, eu ia falar o que ia aparecer a geladeira. Eu vou falar. A geladeira vai ficar igual a Zona, porque só vai ter fumaça e luz, porque a geladeira parece uma casa. Não tem dinheiro. Parece pra um foguete, abastecer. né? Não, é uma casa. É desse tamanho a geladeira, que Eu não quero, cabe nem na câmera se a gente for colocar. Você não tem ideia, ela tem duas portas assim. Ai, eu aquela quero de aço finíssima, escovado, sei. tudo isso. E nem que não cabe eu dentro da cozinha, mas tem que pôr geladeira. Você acha? Mas tem que pôr geladeira. Eu ganhei da Érica. Ela queria me dar um fogão e eu não quis, sabe? Que ela não quer cozinhar. Eu não quero cozinhar. Claro que não. Você acha? É minha cara ficar cozinhando? Não tem nada a aí ver com a você. Érica falou no ar, ela falou assim, então dá tudo isso, você ganhar, então eu vou dar fogão. Eu falei, bem, não quero. Vamos parar de falar besteira e falar de coisa séria? Isso mesmo, Vamos isso lá. mesmo. Estamos aqui com a Bia, nós vamos... Ficou faltando um dedinho de prosa que nós vamos pôr em dia hoje. Exato. Feito. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Uma satisfação estar aqui novamente. Muito obrigada. E eu costumo mesmo usar frases bem afetuosas. Eu Um também abraço sou assim, quentinho, isso. um abraço com carinho, um beijinho. Eu já tive o cabelo colorido. Na época dos cabelos coloridos, o beijo era da cor do cabelo. Então, um beijinho azul, Feito. um beijinho roxo.
Isso. Entendi, olha só. Nós merecemos, né? A Vera merece um carinho desse, Com né? certeza. A Vera merece. Do jeito que eu sou, Nossa, eu merece. agradeço a Deus pelos amigos que eu tenho. Aliás, eu encontrei um amigo lindo ontem também, que eu já convidei para o podcast. Encontrei outro hoje cedo. Ah lá, a lista tá grande, hein? Convidei para o podcast. Você pode contar? O Nelsinho Barbosa, aí eu saí do posto de saúde Ah, agora. Nelsinho. Aí tava, o Nelsinho foi lá, muito, né, gentil, porque o Nelsinho é super gente fina, né? Muito gentil. Ele foi lá me dar um abraço, tá na coisa assim. Falei, querido, eu tenho pressa, eu tenho que ir embora, dá uma acelerada na coisa, eu tenho que ir embora. Eu estava lá desde 7 e pouco, lá no posto. Aí falei, eu tenho que ir embora, dá uma acelerada aí para mim, né? Vê aí quem pode fazer, quem pode arrumar. Por quê? Eu falei, porque eu tenho uma gravação agora. Falando nisso, você vai no meu podcast? Nossa, Vera! Eu falei, eu tenho um podcast, você vai, vou. Olha que gente decidida. Não, eu adorei a experiência. Gente, é incrível, viu? Maravilhoso. É maravilhoso. Você recomenda? Nossa, eu recomendo super. Meus Então, amigos adoraram. Aí o Nelsinho já aceitou. Aí a semana que vem nós já temos um compromisso, né, bem, com o Aguinaldo Pisco. Ah, é verdade. Vocês haviam comentado, é verdade. Então, assim, eu tô Doutor, com o meu fura a podcast. fila aí, preciso de uma consulta com o senhor. Vou pedir pra ele ao vivo, porque não tem como escapar, né? Tem, ele pode falar fora do ar para você que não. É, tem isso também. Não, Tem eu vou pedir isso. ao vivo. Ah, você vai pedir? Vou pedir ao vivo. Ah, tá Olha, bom, Ele vai ter que então. passar dia e hora e eu faço uma live se ele não atender. Corajoso, corajoso. É. cara de Brincadeira. pau. Cara de pau. Verinha, falar um pouquinho ontem. Na verdade, né? Eu fiz uma entrevista que vai ser exibida amanhã no feriado, falando um pouquinho sobre o assunto professor de linha de frente. Tô até com um documento ali que eles fizeram uma paralisação, estão exigindo algumas coisas, o novo ensino médio. Teve esse debate. Isso, na época do Michel Temer, tudo isso aconteceu. Isso. E depois eu esqueci o nome do ministro que era do Michel Temer, mas enfim, eu acho que era Rossim. Acho que é isso mesmo. Ele vem para secretário estadual de educação e implanta esse novo ensino médio. E hoje a criança, ao invés de aprender português e matemática, ele está aprendendo como pular cerca, como fazer brigadeiro. Antigamente a gente tinha, né, pelo menos quando eu estudei, era 5 aulas, 6 aulas de português, matemática. Nossa, na minha época. Duas- a gente tem a mesma idade. 2 de história, 2 de... Enfim, ia circulando nesse nível. Hoje em dia, não. São 2 matérias de português, não se tem mais filosofia. História, no 3º ano do colegial, não se tem mais. Aí, quando eu descobri essa informação, eu falei, é um prato cheio para mim falar com a Bia amanhã. Aham. Porque isso vai refletir diretamente em você. Aham, com Porque certeza. as crianças vão bater na porta. Um jovem do 3º ano do ensino médio, que está prestes ao vestibular, com essa grade curricular, com pouca português, pouco matemática, poucas matérias, eu digo, né? Isso vai chegar no seu colo com esse novo ensino médio. Eles estão tentando tirar, derrubar. Não, tá uma super discussão, né? Aliás, eu também acho que assim, a humanidade está emburrecendo, né? Ai, olha, eu acredito que, diante a esse cenário que está acontecendo, o debate do novo ensino médio, todas essas situações nas escolas, eu acho que foge muito da gente culpabilizar somente a escola, né? Porque escola não é lugar de milagre, né? Eu acredito que o que a gente Nem precisaria... lugar para educar, né? Porque a educação Seria- cabe à família, né? Eu acho que é um grupo, né? Cabe à família. Exatamente. É um grupo, é a família, é a escola, é o aluno. Então, eu acho muito problemático quando a gente responsabiliza, na verdade, a tendência do ser humano e da questão da sociedade em si é o culpabilizar. A gente precisa achar um culpado, né? Então, eu acho que a gente Sempre fator precisa... externo, nunca a gente, né? Exato. E eu acho que é muito importante a gente olhar para tudo isso e entender que a crise que a gente está vivendo, ela não é somente educacional, ela é civilizatória. Uhum. Porque, por exemplo, eu ouço muito, mas a educação precisa ser mais humanizada. Mas as pessoas que estão cometendo muito dessas situações, por exemplo, vamos citar os ataques e tudo mais, são seres humanos. Então, que educação humanitária é essa? Humanizada é essa que a gente está pontuando? Né? Então, eu acho que quem vem cometendo essas atrocidades é o ser humano. Então, eu acredito que a maior crise ela é no ser humano em si. Estamos falando numa crise do ser humano, né? Então, eu acredito muito que uma ação necessária, urgente,
pensando seria as políticas públicas educacionais abraçarem totalmente as políticas públicas culturais. Porque, gente, sem cultura, sem ação cultural nesse cenário, fica mais difícil ainda, né? Vem de dentro de casa, né? Vem de dentro. Eu acho que o problema é bem familiar, viu? É bem familiar. É Eu acho preciso rever o conceito de família, eu acho. Ô, Bia, você... Não é um grupo de pessoas assim, né? Num lugar só. Não, família é outra. E é muito interessante a gente analisar situações. Isso é importantíssimo citar. Não diz respeito somente à segurança, porque esses ataques estão acontecendo em escolas onde carece segurança, mas também em lugares que são seguros. Não, e muitas vezes Então, o ataque vem de dentro para fora, muitas vezes. Então, é muito complicado. Eu acredito que é uma situação que envolve diversas camadas, né? E, por exemplo, a crise familiar, no seio ali familiar. Como que uma criança sai de casa armado? Eu né? acredito que E falta, ninguém viu, ninguém que olha, falta ninguém hoje qualidade no tempo, na disponibilidade. Mas aí eu acho que é muito amplo para a gente mencionar. Demais, né? É demais, porque demais. A nossa tendência é colocar as questões como se fosse algo simplório para resolver. Mas, gente, demanda tantas camadas mesmo, né? Por exemplo, tempo de qualidade, a crise que a gente está vivendo. Quando eu falo crise civilizatória, seria essa demanda do manual para o virtual. Gente, existe muito problema nessa... Acho que a gente comentou no podcast passado, né? Existe muito problema nessa disseminação de informação e nessa replicação desenfreada. Então, é muito perigoso. Existe, por exemplo, uma carência... Por exemplo, do monitoramento da família, dos pais, para saber o que os filhos estão consumindo, mas também existe a falta de responsabilidade das plataformas. Gente, é necessário hoje, não é? Muito, a plataforma é culpadíssima, eu acho. Gente, eles precisam urgente encontrarem maneiras de assegurar melhor os conteúdos, enfim, isso já vem de anos, né? Já. Mas nós estávamos comentando um pouquinho antes, aqui fora do ar, sobre que a violência é notícia, o ódio é notícia. Com certeza. Né? Então, assim, as plataformas estão usando isso. Mas então, o que a gente vê é como se fosse um iceberg. Existe a gente pensa que ele é grandão daqui para cima, quando na verdade a base dele é maior. Bem maior Então, o embaixo. que a gente vê? A gente vê negligência parental, porque existe muita falta de qualidade de tempo e tudo mais. E a gente vê também bullying, que é um tema super recorrente. O que a gente não vê? A gente não vê, por exemplo, uma mídia em cima faturando com isso, no sentido, nessa intenção de vender mesmo. Né? Tem uma mídia que não tem um trabalho sério no sentido de imparcialidade, por exemplo. Né? Que fica em cima e fica literalmente... Tudo pelo like. Gastando em cima para conseguir o like. Nossa, essa frase é ótima. E também existe, eu acho que, diante a tudo que a gente vem vivendo, discursos tendenciosos, racistas, misóginos, que diz respeito à violência. Né? Então, eu acredito que... Percebe como uma coisa está ligada... consumo hoje, a violência. Então, percebe como uma coisa está ligada... Não parece uma teia? A sensação, às vezes, que eu tenho é que quanto mais a gente tenta mexer, parece que mais a gente gruda, sabe? Então, é muito... Porque, por exemplo, né, no podcast passado eu comentei. Existe uma negligência parental, com certeza. Mas quando eu recebo ali no ateliê, por exemplo, os pais, eles precisam tanto de acolhimento. Então, Nossa, a sensação que me dá é afetiva. que a sensação que me dá é que o afeto está sendo necessário em todos. Sabe? Eu sempre falei então, com nossa. cura, Bia, eu vou citar algo, aqui, né? algo com você, dessa parte de socialização, que é o seguinte. Ontem eu estava até conversando com um colega meu, eu falei, gente, quando a gente estudou, existia bullying? Eu nem sabia o que era bullying. Existia, mas não na nomenclatura. Mas não, era assim. Exato, mas eu falo que assim, por não existir a nomenclatura, por não ter uma polarização social, não tinha um peso. Ou até mesmo tecnológica, assim, ele não tinha o peso que ele tem. Gente, eu sempre fui o palmito, eu sempre fui o magrelo, eu sempre fui... Tive vários apelidos. Tinha aquele que era orelha de abano, outro que mas era a gente passava por cima.
Ah, isso não gerou traumas? A gente identifica alguns traumas ainda sobre isso. Com certeza. Como já a pessoa se posiciona, a pessoa fala. A pessoa tem uma autodefesa. Uhum. Mas a gente não tinha violência. Gente, a única violência que eu tive uma vez foi brigar com o menino que eu joguei ele do barranco. Sim, desceu escorregando. Mas não matava um ou outro. Então eu acho que assim, hoje em dia, o acesso à informação muito rápido, com certeza esse ponto que a gente está falando, mas assim, a gente está vendo alguns detalhes dentro da casa, e eu falo isso. Eu falei isso em outros podcasts essa semana, e as pessoas às vezes xingam eu, mas eu nem ligo mais. Mas assim, a culpa vem do pai e da mãe. Eu acho que é familiar. O erro da sociedade familiar, hoje, de nascidos a partir de 2004, 2006, por ali, que eu falo que é onde deu defeito, as crianças não têm culpa. É o pai e a mãe que têm culpa. Eu acho que a geração, eu vou até cair nesse ponto para a Bia contar também, porque a Bia deve pegar muitos casos. Uhum. Ela faz esse acompanhamento, posso usar um pouco psicológico, né? Vamos falar assim, trabalho psicológico. Psicopedagógico, Isso. né? Mas trabalha ali com o psicológico da criança. E você deve identificar pontos e passar para um pai, e às vezes depende do pai e da mãe resolver. Vem do pai e da mãe. Existe muita transferência. Tanto Exato. transferência de frustração dos pais para com os filhos e de expectativa dos pais para com os filhos. Exato. Quando os filhos não estão suprindo essa expectativa, nossa, existe uma crise que se instaura ali no seio familiar absurda. Por isso que eu falo, pais também precisam de acolhimento. Quando a gente trata desse ponto que você menciona, que claro que faz sentido, vem muito da família, a gente também não pode se esquecer que o nosso país carece também de qualidade de vida para com os pais. Tem pai que... A gente está falando de vários lugares que essas famílias vêm, né? No que diz respeito à diferença de classe, por exemplo. Então, que isso é gravíssimo. Então, por exemplo, o pai, a mãe sai 5 da manhã, volta às 11 da noite. Não estou justificando as negligências que acontecem, jamais, mas estou colocando para a gente refletir, né? Então, existe também a falta de qualidade, por exemplo, na vida desse pai e dessa mãe, né? Então, por isso que eu falo mais uma vez. Uma relação defeituosa. Ai, meu Deus, isso, eu né? sempre acho tão delicado, porque, mais uma vez, né, como eu acabei de citar, são inúmeras camadas, né? É assim, né? Quando um problema acontece, não é algo momentâneo, né? Ah, aconteceu por causa... Não, vem acontecendo por uma cadência de ações por trás de muito tempo, né? Então, por isso que eu falo, numa visão, numa análise social, antropológica, a tendência da gente enxergar tudo isso isso está acontecendo porque a sensação que dá é que estamos todos num estágio febril. Não parece que está todo mundo fervendo? Com certeza. Borbulhando? Com certeza. Né? E aí exagerado, né? Tá exagerado. Isso. Tá exagerado. Passou, tá over. Uhum. Eu acho que tá over. A violência, eu acho, familiar. Uhum. Nunca vi tanto. Feminicídio, Tem um professor... pancadaria. Nossa, é assustador. E quando a gente pega estudos, pesquisas, porque a matemática fala muito e assusta muito, convence muito. Quando a gente pega... Ontem mesmo eu vi uns estudos de feminicídio, racismo. Eu também tenho o acompanhado. quanto que aumentou os casos, assim, gente, é desesperador mesmo, assim. Então, assim, eu acho tenho que só uma tá observação. tudo over, né? Eu tenho uma observação quanto a isso, porque a gente... eu até citei isso aqui em outro podcast e me criticaram bastante. Algumas pessoas, né? Sempre tem quem gosta. Sempre tem, lógico. E se eu tivesse para agradar todo mundo aqui, eu não estava claro, aqui. Não. Mas assim, Bia, teve uma fala no Big Brother, que é um lugar que impacta muitas pessoas. Eu costumo acompanhar tudo, porque eu tenho que saber o que está acontecendo. É a gente olhar a sociedade numa lupa, né? Aquilo ali é um recorte do que acontece. Exato. Né? E eu vi esse assunto racismo, teve o rapaz lá que falou, não lembro o nome, e ele fala, né? Não, porque meu sonho é que tenha um Big Preto Brasil. Isso aí também é racismo. Ao contrário. Ah, eu discordo, querido. Porque para que os brancos sofressem o racismo em si... Não falam racismo ao contrário do seguinte, dele estar discriminando, mas ele não está pregando igualdade.
Eu acredito que tá. Sabe por quê, querido? Porque pro branco sofrer racismo, a gente teria que inverter a história. A gente teria que pisar na senzala. Exato. Não, eu concordo. E isso não aconteceu. É. E nem tem como acontecer, porque o nosso lugar é de extremo privilégio. Venhamos e convenhamos. Com O certeza. branco tem privilégio, acho que é Hitler disse Nossa, isso, né? a gente tem que Hitler disse. ter uma consciência muito grande do nosso lugar de fala e tudo mais. Mas eu acredito que, quando ele fala, eu quero um Big Brother de negros, eu acredito que é quase uma reparação histórica. Porque, como você pode perceber, no final de todo o Big Brother, é pouquíssimos participantes negros que se permanecem ali. Mas eu né? acho que ficaria muito mais lindo, e vou até concluir meu pensamento agora, é que o quê? Se tivesse 1 contra 2 brancos e ele ganhasse. Uhum. Eu acho que O negro em o si. negro ganhasse. Ah, tá. Isso ficaria muito mais bonito. Eu acho que um sentimento de vir. Só para concluir o pensamento Claro. que eu falei isso, que talvez tudo preto seria tipo um goela abaixo, mas ele vencer em cima dos brancos, isso seria lindo. Eu falo que seria aí sim uma reparação Eu sou histórica de mostrar que tem potencial, que tem possibilidade. Para competir, para participar, Exato, para compartilhar, para tudo. Eu acho. exato, Eu também exato. sou isso. E eu falo que hoje e ele tinha razão, porque hoje a gente está num cenário que está acontecendo isso. A gente tem praticamente uma participante que mais representa essa classe, o resto tá o padrão, né, o perfeito. Que o povo diz, né, o padrão, entre aspas. Mas eu acho que seria lindo ele contra 2 pessoas e ele vencesse. Sem mostrar que precisa ser... Não, eu consigo. Sabe? É, que eu acho... Consegue só... participar de qualquer coisa, Exato, vencer, compartilhar exato. Eu acho que isso, suas é ideias. isso que o jovem tem que entender. É que ele consegue participar em qualquer local, que ele consegue ganhar, vencer, desde que ele se aprofunde, que ele queira, que ele consiga, que ele tenha vontade. Eu acho que o primeiro ponto é esse. Não adianta você se vitimizar, né, né, Bia? Falar assim, eu não consigo, vou parar aqui. Não, aí também não dá. Não, com certeza não. É que eu acho o termo racismo inverso, é a minha opinião, claro, é péssimo, porque não existe na minha concepção e na concepção de alguns estudiosos, enfim, por conta a desse palavra lugar de poder. racismo já traz Não, e por essa conta ideia. desse lugar de poder, gente. Não tem como o branco sofrer racismo, pelo amor de Deus. É um lugar de poder mesmo. Nós temos esse lugar de poder, a branquitude em si. Eu acredito que faz sentido, principalmente quando a gente pensa, por exemplo, que ninguém, na verdade, que a maioria, né, vão pensar na população em si. A gente não sai dos mesmos lugares. Né? A gente sai de uma classe social, então, para a gente chegar e subir certos degraus, é uma coisa. Para uma pessoa que sai da favela, de uma comunidade, para ela subir esses mesmos degraus, é outro esforço. Então, a gente tem que entender que a população brasileira, ela não sai do mesmo lugar. Né? Então, as oportunidades são diferentes. Eu acho que demanda muito além os esforços, a forma da gente conseguir o que a gente quer também é diferente. Então, acho que a gente precisa olhar para isso, sabe? Uma fala que eu acho interessante é que todo mundo tem as mesmas oportunidades. Eu não concordo. Não tem. Lógico Gente, que assim, Não, no nosso país é Não, não tem, impossível. não. Eu acho que assim, cada um tem uma história, cada um, que nem a Bia falou, sai de um lugar. Por exemplo, para mim sair da onde eu saí é uma coisa, agora pro rapaz que sai do meio de uma favela, como a Bia citou, cara, o que ele viu a vida inteira? Qual que é a possibilidade? Qual que é a oportunidade? Ele é que tem? capaz. Ele né? é capaz, A gente não mas tá a falando sobre oportunidade Exato, dele é É diferente. diferente. Capacidade não define a oportunidade. Não. Cada passo que ele dá tem uma certa dificuldade a mais. A Ô, mais, Biga, exato. e um ponto que eu acho que é interessante, que eu acho que você já deve ter visto, o jovem que sai de uma classe alta, que sai de uma família rica, e às vezes ele não quer, ele não se dá bem naquele convívio. Eu já vi alguns casos Eu desses. também vi. No Também. convívio ali. O pai é Nossa, médico, mas ele também. tem que ser médico. O Não. pai, ele tem que ser tal Não, mas coisa. então, por isso que eu falo, são crises. A gente está vivendo momentos de crise, porque essa realidade que você acabou de mencionar, o que eu recebo ali no meu espaço, quando tem esse recorte, é do jovem em si, não se identificar com o que, mais uma vez, a família espera dele. E aí é um super trabalho mesmo, psicopedagógico. Com o pai e com a mãe ou com a criança? psicológico, né? É mais com o pai e com a mãe ou com a criança? Não. Aí o meu ponto de partida... Onde a Bia entra aí? O meu ponto de partida, vamos colocar assim, né? O ponto de partida é sempre o jovem. A gente tem que partir do jovem. Mas a conversa e o diálogo, em diversas sessões, eu chamo a família para participar. Depois de algumas, de eu conversar e tentar acolher primeiramente esse jovem, Então entendeu? você tem que identificar Isso, para colocar para a exato. família qual é, né, o ponto. a Isso ser- por quê?
nomear o que a gente sente é meio caminho andado para a gente conseguir entender como melhorar. Aham. O que é a aflição, às vezes, né? diagnóstico Nossa, isso, você pode falar melhor do que a mim. É. A aflição, muitas vezes, a gente não consegue falar o que a gente está sentindo. Então, a gente literalmente, às vezes, se perde na gente mesmo, né, Vera? Mas é mais comum do que você imagina. Essa É. dificuldade em se expor. E nomear, e também Isso. externalizar em palavras, Então, mas né? se expor. Essa é a dificuldade. Sabe, eu tenho fragilidade nisso, eu não consigo me posicionar. Né? É muito difícil. É muito difícil. Nem a família não identifica isso. Então, e aí eu Às faço vezes, um o outro link. adolescente se posicionar diante da mãe ou do pai, ele não consegue. Não, existe Ele uma não dificuldade consegue. muito grande, por isso que eu acho que deveria ser. Não Por estou conta brincando. da expectativa também. A minha opinião, como profissional, seria ter alguma disciplina na escola, na grade, para a gente poder ensinar e trabalhar a educação emocional. Porque os jovens, e nós adultos também, a gente não sabe falar sobre o que a gente está sentindo. Eu falo que falta- Existe uma dificuldade, uma distância imensa. É. Que é isso que a Vera É falou. isso aí. Falta não, duas coisas na escola que eu acho. A educação emocional e a financeira. Ai, concordo plenamente. Os A dois educação financeira ela é mais do que urgente e necessária. pontos. Eu acho que a gente quer tanto copiar os Estados Unidos com tanta coisa, mas isso é tão simples, né? Ai, nem me Ó, fala. o prefeito, contrata a Bia, ela vai nas escolas. viu? Só não sei se ela vai ter capacidade de atender os mais de quantos mil alunos a Elaine falou Ele nem lembro Nem mais. lembro Às mas vezes a gente precisa de equipe. né? Então, Tá ótimo. Ela falou que tem, ó. Ô, Bia, mas a gente até brinca, né? Mas esse assunto jovem, pai e mãe, é importante você frisar isso. E não é que a gente quer jogar um pouco da culpa no pai e na mãe. Não, Mas nós eu estamos acho que- tentando Não, identificar eu a acho que, como eu dificuldade falei no de hoje. começo, não é culpabilizar, É. né? Tentar entender. Mas eu acho que partir até da compreensão. Talvez, vamos falar assim, o pai e a mãe não teriam uma estrutura, tem até uma estrutura mental, um amadurecimento melhor para aguentar também algo e ajudar o filho, né? Uhum. O pai não adianta ser um pai que pega, bate no filho, só maltrata o filho. Ou então o pai provedor, é aquele que bota tudo e fala, você tem tudo. Ah, e não, e Você quando... tem tudo, bem, Uma você das tem tudo, frases exato. mais problemáticas Mas não é... dá, não eu afetivo. já identifiquei o perfil da Bia, eu adoro. Quando ela se fica indignada com alguma coisa, ela faz assim, Ai, meu... E aí eu começo a pensar assim, ai meu Deus, como que eu vou colocar isso de forma respeitosa? Porque eu tenho muita preocupação em como expressar o que eu penso, sabe? Ainda mais hoje em dia, que às vezes eu exatamente... também. Ah lá, Eu tenho exatamente o que você falou. Ai, às vezes a gente fala uma coisa e aí a pessoa interpreta de uma maneira diferente. Muito fácil hoje. Uma eu não das- gosto de gato, né? Como eu falo assim, não assim. Às vezes alguém fala, Vera, mas você, né, por que você não pega um pet? Você não pega- Cancelada. Eu Não tenho falou que não gato, gosta de eu tenho gato, não sei o quê. cancelada. Não, eu falo, não, Bia, não quero, não gosto de gato. Você mata gato. Ai, meu Deus, que perigo, tá vendo o É o que você pensamento? está falando. É. É o over, é o exagero. É que não hoje, levar pra todo lado. Não, principalmente na não mato nossa gato, eu não área, quero conviver na com nossa gato. área, né, Vera? Eu tomo muito cuidado da minha fala não despertar gatilhos nas pessoas. E é muito difícil, porque hoje em dia a gente está falando de uma situação que tá todo mundo à flor da pele, né? É tudo Então, over. exato. Então, por exemplo, linkando com aquilo que você estava falando. Por que é tão importante a gente dar valor e cobrar mesmo políticas públicas culturais? Porque quando a gente não consegue falar o que a gente está sentindo, a gente pode pintar. A gente pode dançar. Pode A se gente pode expressar, criar, é. exatamente. Então, eu acredito que, por exemplo, a arte em si é o que faz a gente refletir sobre os nossos tempos. E a arte, ela tem, quando a gente para pensar na história em si, foi a arte em si que nos impulsionou e nos impulsiona para evoluir, né? Por isso que eu defendo que hoje, para tentar colocar, para tentar sanar um pouco dessas urgências, dessa sensação de inflamação que a gente está, eu acho extremamente importante a educação abraçar a arte abraçar a educação e vice-versa. Porque, gente, a arte salva da mesma forma que a educação, mas a arte porque tem por um causa da- papel Por primordial. causa da né? expressão. É. Você tem que se expressar. Ô, Bia. E por isso que eu falo sobre... Do corpo, Isso. Da dança, tem que se expressar. Por isso que eu falo, meu Deus, nas escolas deveria ter uma disciplina para a gente aprender a nos entender, né? Porque é muito A complicado. nos descobrir. Isso, é muito Ô, complicado. Bia, eu sempre comento no meu programa que vai vir entrevista e tal, e eu tive até uma pergunta hoje no meu programa, perguntando qual criança precisa de um acompanhamento?
como o pai pode identificar um ponto que essa criança talvez está passando por uma depressão, um início, algo. Você conseguiria elencar algo de um ponto? Que Eu acho que acompanhamento escolar? não da Um Bíblia. psicopedagógico, por exemplo. Psicopedagógico. Ou Isso. psicológico também, Psicológico, né? mas é um psicopedagógico, porque sabe esse assunto escola, tudo que vem acontecendo. E aí teve até um ouvinte que falou, mas como identificar isso? Pergunta Porque pra tem ela. professora que conversa com os pais e manda pra Vera. Você entende o que eu sou? Aham, mas Manda é igualzinho pra comigo. Aham. Vera. Então, nesse ponto, eu acho que a escola ajuda quando o professor está esclarecido. Direcionar, né? É. Então, chama os pais, fala, seu filho precisa de um auxílio. É. Né? O que pode, eu acho que comportamento que ele identifica através da criança ficar separada, não participar de nada, já identifica Foi alguma uma pergunta coisa. que ela fez exatamente sobre isso. Como que o pai pode identificar algum ponto, algum déficit ali da criança, até parte pedagógica? Como que o pai pode ver isso? Eu acho que o pai tem que participar mais da vida da criança, os pais. Estar atento, participar né? mais, que eu acho que hoje está muito distante. É que dentro Muito da área distante. muito distante. É que dentro da área da psicopedagogia, a gente trabalha sempre vinculado às dificuldades de aprendizagem. Seu filho começou a demonstrar comportamentos não legais ou estranhos mesmo, muito quietinho, muito agitado, isolado, muita dificuldade, enfim, procura uma ajuda. Porque um profissional da área vai poder orientar melhor, porque, mais uma vez, a demanda dos pais é exaustiva. Né? Uhum. Eu gosto muito da frase do Renato Russo: pais são seres humanos, eles também erram. Se Né? você beliscar, dói. Nossa, exatamente, né? Essa então, frase é minha. Eu falei Essa ontem. frase é minha. Pode dar autoria, por favor. Eu Vou falei cobrar depois. ontem, né? Você chega para o padre, você beliscar, dói, dói. Uhum. Você chega para o delegado, você beliscar, dói, dói, porque tem um ser humano aí dentro. claro. Tem um ser humano. É esse ser humano que nós É o que eu falo atrás, às vezes a gente faz entrevista com a polícia militar, com a guarda, e às vezes estão sentados, eu falo, gente, se beliscar aqui, ó, é ser humano, viu? Ele grita a mesma coisa. Dói. Exato. Dói, Exatamente. dói. se Ô, Bia, mas beliscar, dói. e outro ponto, né? Essa parte educacional dos pais, como você citou, o filho muito agitado, o filho muito quieto, isso tem um pouco da persona da criança, lógico, tem ali um... Nossa, mas você falou uma coisa no outro podcast que foi, assim, muito bom, Eu que falo é... umas besteiras, mas tem coisa que eu falo que é bom. Não, maravilhoso, acho, olha Alguma só. coisa são. Minha mãe que fala você- que o William ele não fala besteira. É. Minha mãe é muito sábia, ela fala que o William tem as pérolas do William. Então, eu prefiro nomear assim, né? Mãe nunca erra. Mãe nunca erra. Nunca erra. Né, Vera? Mãe não cai. Exato. Ontem ela falou pra mim assim, William, vou pôr sua blusa pra lavar, vou lavar suas roupas de frio, porque eu acho que vai esfriar. Hoje eu usei a blusa. Então, É coisa de mamãe mãe. sabe. É ela, abraço quentinho de mãe. Abraço quentinho. Ai, que abraço delícia. quentinho. Nossa, Exato. ontem naquela minha correria, a hora que eu recebi o abraço quentinho, eu parei. Que Eu gostoso. parei e falei, obrigada, meu Deus, pelos amigos lindos que você me dá, porque na hora que eu mais preciso, vem um abraço Vem quentinho. um abraço quentinho. Eu escrevi pra você o quê? Amo. Desse tamanho eu escrevi o amo, assim, ó, desse tamanho. Que nem eu chamo ele, chato, eu ponho 18 ou... Mas eu não vim pra Eu ser não legal. aguento. Como diz a Vera, eu tenho que votar. O resto eu Não não tenho que fazer é? nada. Não Pra tem que incomodar. nada. Não, você Mas, tem Bia, assim. termina, senão... Não, Não, da persona que você É que falou. você falou- Eu achei incrível, assim, depois eu reassisti, né, com a minha mãe, inclusive, aí eu falei, nossa, gente, olha, a pontuação sua foi muito boa no sentido de... Antes da gente... Porque o que acontece? Quando a gente recebe, acredito que aconteça com a Vera também, um paciente ou um ser humano em si, a primeira ação que a gente deve ter não é enchê-lo de técnicas, teorias, tem que fazer isso, equação. Não, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ouvir. A gente precisa ouvir o que aquela pessoa está sentindo. Sim. E identificar a persona, que ela é agitada? Ela é muito quietinha? O que os pais estão O querendo? corpo fala. O corpo fala muito. E eu já tenho recebi curso que de é linguagem corporal. de linguagem corporal. Mas tenho é. curso. E eu já recebi, por exemplo, alguns casos ali no ateliê dos pais estarem preocupados porque os filhos eram muito quietinhos. Então, os pais achavam que isso era um problema. Eu passava, fazia algumas sessões com os jovens em si e via que não, que estava tudo certo. O filho não apresentava dificuldade de aprendizagem em nenhuma das disciplinas. Era o jeito dele. Então, a gente tem que entender que está tudo bem ser Tá quietinho. tudo bem, Tá isso. tudo, olha, ele é mais pivitado, mais espoleto. Tá tudo bem, entende? Então, eu acredito que a gente tem que entender melhor
e sair um pouco das fórmulas. Eu acho que é mais compreensão e menos fórmulas. Porque a fórmula ela não se encaixa para geral, né? Eu detesto fórmulas. Eu também não sou Eu chegada. não sou nem um pouco sou chegada, não. Porque senão a gente vai cair naquele mesmo sistema da sociedade, assim, ó. Todo mundo igual. A gente tem um sistema e passa todo mundo por um processo e sai todo mundo igual. Não, gente, pelo amor de Deus. Exatamente. Nessa caixinha, na outra caixinha, você pode ter um pouco de cada caixinha. Isso. Então, eu acho Que é muito o importante ideal, né? identificar. É um ser humano mais, assim, responsável, mas tudo mais com você. Sim. A sua responsabilidade diante da realidade do outro. Bia, também, qual né? seria, entre aspas, o principal problema que você recebe entre os jovens hoje, nessa parte? O principal, Hoje em dia, a né? fala. A fala das famílias em si, meu filho é atrasado. Vou dar um exemplo. Até que eu queria ter dado e a gente falou sobre tanta coisa e me fugiu da primeira vez. Oportunidade agora. Recebi uma criança de 8 anos e a mãe com a fala assim, meu filho é atrasado. Meu filho ele tem, como é que ela falava? Ela usava a palavra lerdeza. Lerdeza. Aí eu falei, nossa, vamos ver o que está acontecendo. Por quê? Na escola, a professora em si desacreditava do resultado matemático da criança, porque a criança não sabia demonstrar o caminho para aquele resultado. Então, tá bom. Gente, depois de algumas sessões, na verdade, ele era um gênio, menino. Por quê? Quando eu expunha um problema matemático para ele simples, que gira em torno dos 7, 8 anos, ele dava o resultado mentalmente para mim. Eu nem terminava de ler, ele me dava o resultado. Ele não estava colando. E a professora achava que ele estava, enfim, né, colando, olhando ali, literalmente olhando a informação do amiguinho. Na verdade, o raciocínio dele era tão rápido que ele não precisava demonstrar o caminho. E aí eu voltei para essa mãe, a mãe até chorou. Por quê? São os estigmas. Os estigmas de meu filho não está aprendendo. O meu filho... Uma vez eu recebi uma mãe que tinha pavor... E o filho ouvir isso não faz mal pro filho? Oi? O filho ouvir isso, a criança ouvir isso não faz mal? Nossa! Mas é como a gente falou no outro encontro também. Os termos taxativos aprisionam. Né? Então, por exemplo, você é lerdo. É uma sentença. Exatamente. Então, aprisiona muito. Leva como uma sentença. Exatamente. E aí, um outro caso. Eu recebi uma mãe desesperada, assim, com muito medo que a filha não lesse. Eu falei, nossa, será que a criança em si, então, tem alguma dificuldade? Troca a letrinha? Tem muito desses termos, assim, dentro da psicopedagogia. E não. Na verdade, o que a menina tinha era o pensamento acelerado, síndrome do pensamento acelerado. Então, quando a criança pega para ler, ela não consegue... enquanto ela foca aqui, o cérebro dela está aqui. Então, ela se atropelava. Então, eu tive que trabalhar o quê? Calma, vamos respirar. Exercício de respiração eu trabalho muito, porque essa geração vem muito com TDAH e hiperatividade. Absurdo, assim. E eu já lido isso como elemento, né? Aham. Eu já lido como elemento fogo. Aí vem a minha resposta pra você, porque eu vou na academia no fim de tarde. Porque você é agitado. Eu tomo 1 litro de café por dia e sou agitado. Se eu não mas for eu na também. academia à tarde... Eu sou extremamente agitado. Se eu não for na academia à tarde, eu não durmo. Eu também. É isso. Eu também. Porque eu tenho que preciso ir gastar cansar. Se eu energia. for Isso. e só enrolar, não dá certo. Exato. Ô, Bia, deixa eu perguntar uma coisa pra você. Pode agora, perguntar. importante. Você vai ter que ir embora mesmo? Que horas são? Vamos ver. Eu tenho mais umas 10 perguntas. Não, dá pra ficar mais. Pode ir. Dá, então Pode. Vamos lá. Eu tive uma informação ontem que alguns alunos do 6º ano estão tendo problemas de leitura. Por quê? Ficamos 2 dias, pelo amor de Deus, 2 anos com pandemia e eles em casa remotamente. Isso é uma verdade que está chegando para você também? Alunos até o professor que eu entrevistei falou que daqui 10 anos a gente vai conseguir recuperar esse problema de pandemia. Que atrapalhou todo mundo. Essa transição de Fundamental 1 para Fundamental 2, que é a parte da escrita, tudo isso que vem ali. Tem alunos hoje em 5º, 6º anos que não sabem ler e escrever. E aí o professor não consegue falar do mapa mundi. Não sabe ler, não porque tem ele não sabe, entendimento, ele não sabe né? o aluno não sabe o que é uma figura. Gravíssimo. E também um problema de quem saiu do 9º e foi pro colegial. Colegial, ensino médio hoje, né? Quem saiu do Fundamental 2 e entrou no ensino médio. E teve aí um déficit também nessa classe. É difícil recuperar, né? Precisa de um acompanhamento estratégico com essas crianças, né? Sabe o que eu mais... Da parte de adolescente ali no ateliê,
dos jovens em si, o que eu mais ouço é: mas vai ter que escrever? Vai. Posso abreviar? Aqui não. A gente tem que começar a entender os ambientes e os espaços onde eu posso abreviar e os ambientes que eu não posso. Você acredita que eu não consigo abreviar nem no celular? Eu tenho dificuldade também. Você eu já até conversou abrevio. comigo por WhatsApp? Mas, é que por eu não consigo exemplo, gravar áudio, mas eu não consigo. se é uma mensagem formal, que é uma situação formal, eu também tento não abreviar. Não, mas eu não consigo. Tipo, meu não sai nunca VC. Aham. Você não vai ver uma mensagem minha, um VC. Eu sei. Então, o que eu recebo Um ali porquê, um dos pequeno, adolescentes é uma preguiça para escrever, gente. Olha que loucura. É tudo abreviado. Tudo né? abreviado, tudo digitado, né? Então, por isso que eu falo que a crise que a gente está passando, mais uma vez, é civilizatória, porque a gente está saindo do manual pro digital. Você falou uma coisa no último podcast que até foi citado, repercutiu aqui na rádio por 2 ouvintes, né? Que eles acharam muito interessante que você falou que tem que ter o equilíbrio. Que isso aqui é bom, Claro. que tem que ser utilizado, mas que a escrita também. Os dois juntos a gente chega longe. Nossa, com E certeza. até foi uma coisa que o pessoal falei isso citou. Ontem. É. Falamos muito ontem, porque eu encontrei com um grande amigo meu, que eu também vou trazer no podcast, o Jair Barbosa, médico. E nós ficamos conversando ontem à noite. Aham. E falamos sobre isso. O excesso. E aí foi citado isso, que a Bia citou, e o pessoal falou. Porque alguns professores falam, não, faz todo o trabalho no computador, depois manda, imprime. Isso. E não tem o manual. Ou Não, vice-versa, gente. o professor só quer o escrito e não sabe, porque o jovem hoje vai trabalhar com isso. Claro. Eu dificilmente assino um papel. Manual. Quando a gente desenvolve a linguagem, a gente desenvolve ela em 4 habilidades. Tanto a língua materna, como quando a gente aprende uma língua estrangeira. Aham. A gente precisa desenvolver 4 habilidades, que é compreensão, fala, escrita e escuta. Se você só desenvolve uma, vai dar pepino. Vai dar confusão. Vai dar erro. chegar Vai dar. uma... Isso! dar Vai dar tela azul. Tela Você já viu azul. esse termo? Erro Tem uns 404. Tem uns amigos meus que falam bi, deu tela azul. É. Então, por quê? A gente pensa, e a gente pensa nessas habilidades de formas separadas. Gente, elas estão vinculadas. Com Quando certeza. você compreende, você lê. Quando você lê, você escreve. Se você escreve, você fala. Não necessariamente nessa ordem, mas é extremamente importante trabalhar essas habilidades. Essa família, E quando né? essa família. Essa família. E quando a gente aprende uma língua estrangeira, esse processo dentro da linguística é igual de um bebê. Quando você aprende inglês, espanhol, alguma língua estrangeira, primeiro você entende, depois você balbucia com muito erro e depois você fala. É igualzinho um neném. Quando você pega um neném, quando ele começa a descobrir o mundo, primeiro ele entende, porque quando você fala para ela não, ela para. Para na hora. Isso É, verdade. Exato. é inacreditável. É instinto, né? É. E aí você pega, e aí a criança desenvolve a fala, balbuciando, cometendo inúmeros erros, e depois ela conclui a fala em si. Então é extremamente necessário focar nessas habilidades assim. Outra pergunta, Bia. Hoje eu tô sugando a Bia. Não, de sugando perguntas. nada, adoro, é troca vital. Ele tá se achando hoje. Ela Tá, se né? achando. Não, é que ela veio a primeira vez, o povo gostou e faz pergunta, eu tenho que Lógico. lembrar. Claro, eu tô aqui pra isso, Eu vou disponível. vou puxando os ganchos do que repercute. Claro. E tenho que ir Mas é o desenvolvendo. caso. Sim, tá certo. Tem como educar um bebê, uma criança, para que ela forme 2 línguas? Claro. Lógico que tem. Essa pergunta é maravilhosa. Porque aquela criança Porque cru, existe. cru. Lógico que tem. Ah, meu filho, eu quero que ele cresça falando português e inglês. Existe muito misticismo ao redor do termo bilíngue. Bilíngue, por exemplo, eu não sou uma pessoa bilíngue e eu passei um tempo, eu tenho experiência tanto nos Estados Unidos quanto na Espanha. O que eu sou é fluente. Bilíngue é quando a gente educa uma criança onde o conhecimento de língua materna dela do português se nivela com a língua estrangeira. Isso é ser bilíngue. Você ser bilíngue é praticamente possível ao criar uma criança em 2 idiomas. Aí é bilíngue. bastante E a Bia faz comum, isso? viu? Faço isso. Eu faço isso, viu, pessoal? O pessoal perguntou, então tem que perguntar. Por isso que as escolas também, hoje em dia, existe muita busca por escolas bilíngue, né? Em Araras tem algumas até, por conta desse aprendizado desde de pititico mesmo, né? Desde Eu pequenininho. acho uma necessidade. É uma Eu acho necessidade. uma necessidade.
E ao trabalhar o cérebro, ao aprender uma língua estrangeira, querido, o cérebro expande num nível. Parece, vou falar uma coisa engraçada, parece que você fica mais inteligente. Começa a usar uns 15%. Para de usar só um pouquinho. Exato. Porque parece que as coisas é muito neurolinguística, é muito Vera, aquele outro sabe por termo que ela- você falou. Vera, você tem o inglês fluente? Eu acho que não é mais fluente, Mas porque eu vou parei contar, um pouco. vou contar uma mas coisa pra fui. você. Sabe por que ela falou isso? Porque ela tem 2 línguas fluentes. Então ela é 3 vezes inteligente. É por isso que ela falou isso pra nós, tá vendo? Ai, que ótimo! Eu vou começar a usar esse termo. Eu falo, gente, dá Como licença. Você sabe, eu sou formado em inglês. Então, Não, primeiro ela contou que ela fala 3 línguas. Pega o raciocínio. Eu vou pegando as coisas, viu, vai Vera? pegando, vai pescando, É. vai pescando. Aqui Imagina, são gente, três... eu tenho muito que aprender, hein? São 3... Pelo amor de Deus. É brincadeira. É claro. Mas são 3 pessoas aqui que estão conversando. Gente, desculpa, o alarme tocou. Quem sabe faz ao vivo. São 3 pessoas aqui que tem um pouquinho de psicologia. Então eu fui pegando. Ela falou que sabe 2 línguas fluentes. Aí depois ela falou: você sabia que quem fala outra Mas é língua verdade, eu é mais convivo inteligente? muito com estrangeiro. Não é mais inteligente, pelo Acho, amor de né? Deus, Parece, não. Quando a gente não é mais Expande inteligente, o não é mais cérebro. nem mesmo. Isso, expande Um no jeito sentido... delicado de falar que é mais inteligente. Não, Olha, imagina. gente, eu tenho- Não, posso jamais. colocar Gente, minha ó, visão aqui? Posso colocar minha coloque, visão Vera, aqui? por favor. Do meu lado, vocês vão estranhar Claro. muito, porque assim, o meu lado é meio diferente. Mas a gente, hoje a gente tem várias crianças que são classificadas, e é bem normal isso, em criança índigo. Ai, e Criança cristal. cristal. Aham. É bastante... Tá, isso agora é você tem que muito a área da falar. Vera. Agora você tem que É falar a língua incrível. do povo. Explique o que É é. muito incrível. a área da Vera isso. É muito. É isso que você fala. Expande a consciência. A criança que veio primeiro, que a criança veio índigo. Eu tratei de criança índigo, tá? É uma delícia. Ela já vem sabendo muito, já veio preparada do universo para essa ocasião de transição planetária. E depois vieram as crianças que nós denominamos cristal. São crianças diferenciadas, já sabendo muita coisa, e assim, e veio para um aprendizado, um ensinamento, uma participação coletiva. Eu já ouvi Nem falar eu- que a cristal tem a consciência coletiva Coletiva, muito gente, desenvolvida, muito né? desenvolvida. Ele vem, ele vai fazer o que for para a humanidade. Uhum. Ele não vai ter uma profissão que seja para ele. Não, é sempre voltado para a humanidade. O universo, nessa perfeição, mandou tudo isso para nós aqui. Então, eu classifico como criança índigo e criança cristal, que tem essa sabedoria, essa necessidade. Não, mas especiais. E é bastante comum, viu? Não pensa você que é a Nossa, Vera, não, é bastante imagina, comum. exato. Eu mesma Não, mas o que eu trato. quis dizer, me Não, mas é retratando, brincadeira. claro, eu entendi. Não é que quem sabe, pessoal, hein? Não é assim, quem sabe idioma sabe mais do que outras pessoas. Não. Eu digo assim, no Estimula, primeiro né? encontro a gente mencionou, o cérebro é uma máquina, quanto mais você trabalhar, mais vai Mas funcionar. ele rende, isso, mas ele Isso, rende, é. muito bom termo, mas ele rende. Então, pela língua, pelo aprendizado de uma nova língua, fazer com que você trabalhe demais, se esforce demais, no caso, essa ação de expandir. Mas não É um sabe mais que o estímulo, outro, por estímulo. favor. É É um isso, um ótimo estímulo. É que tava ótimo tudo muito estímulo. sério. Eu tinha que dar risada um pouco. Então, né? você já trouxe esse Eu elemento, não né? podia perder a Ensinamento. oportunidade. Não, né? perde o amigo, mas não perde a oportunidade. Pode ser, exato. Não perde a piada. Não, perde a piada. Isso que eu ia falar. Não, a perde a frase é piada. outra, isso mesmo. Olha, gente, é sempre muito bom estar com vocês, mas já temos mais uma vez 50 minutos de bate-papo. Eu não acredito que passa tão rápido assim, Vera. Acredita sim. Eu nem deu tempo de perguntar o que você trouxe. Gente. Ela- Não, mas eu já falei tudo, você Ah, você já acredita? falou? Então Foi tá uma bom. anotação que eu fiz sobre umas coisas importantes. Só não vai fazer que nem a É. Vera. A Vera traz um livro eu pra acho falar. importante pra gente finalizar, Claro, finalizando, claro. né? Manifestar a nossa dor e o nosso luto para essas famílias e crianças, né? Nossa, que passaram nem me por fale. isso. Nem me Eu acho fale. que é necessário, Nem me que é fale. gentil, que é afetuoso, acho importante. Né? A gente entra com a nossa parte de amor, né? Isso, com que certeza. nós temos tudo isso, então Porque a é um gente quer assunto mandar muito sério. aqui a nossa Uhum. simpatia, o nosso carinho, Com o nosso certeza. amor, nossa compreensão, tudo. Nossa Tudo. luz, né? Pra que, Exato. chegue até eles de uma maneira quentinha. Exato. Sintam-se abraçados quentinhos. Quentinho, né? quentinho, né? Isso Nós mesmo. estamos mandando o nosso carinho. Exato. Então tá bom. Verinha, Bia, obrigado mais uma vez. Deixo para vocês aí, com certeza, agradecer o pessoal. Mais uma vez,
passe os seus meios de comunicação para que as Passo. pessoas encontrem você. Vou colar de novo, tá, gente? Pode colar. É Enquanto claro. isso, Verinha vai deixando suas considerações finais, depois a Bia já encerra. Gente, eu adoro esse podcast dos amigos aqui da Vera. Nossa, tudo, né? A eu gente acho traz incrível. gente da melhor qualidade. São meus amigos lindos. Semana né, que vem é gente? doutor Aguinaldo Piscopo. Isso, quarta-feira o Aguinaldo Piscopo, dia 26. É, que não é mais o Píspico, é o Piscopo. Eu conheci ele como Píspico. O sobrenome porque dele é esse? Mudou. Mudou. Ah, não Ele, sabia. quando eu conheci o Aguinaldo, ele era Píspico. Eu também. Casou e tudo. Fui no casamento deles, sou amiga de muitos anos. Conheci os dois solteiros, né? Convivi com eles assim, fui no casamento e tal. Então, assim, esse podcast aqui é, para mim, uma coisa de trazer meus amigos lindos mesmo, sabe? São amigos do Sempre coração. lindo, você lembra da regra, né? Então, são lindos, meus amigos são Lógico. lindos. Eu prefiro ser o chato mesmo. Eu gosto. O anfitrião. Sabe o que acontece? Não, assim, eu não estou feliz com o meu patrão. Eu já falei pra você do motim. Isso, eu também acho. Eu não Mas tô feliz com o meu patrão. às vezes as pessoas falam pra mim, você é chato. Eu falo, por favor, chato e insuportável. Porque minha mãe fala isso pra mim, Yuri, você é chato e insuportável. Eu falei, que delícia. Mas eu sou escrevo chato. pra ele, E eu escrevo pra ele, chato, ele responde, Não aguento. claro. Eu não vim pra ser legal, não. É. Eu falo isso, pessoal. Eu vim pra ser Ele já profissional e foi pra ursinho. ajudar os outros, pra melhorar. E pra causar reflexão. Você já foi ursinho, né? O urso Já. é chato. Ele é chato, fala oi. Tá certo. Não acredito, ela te chama. O chato responde? É assim, quer ver? Assim, é verdade, eu chamo de chato. E ele Chocada. responde. Eu ponho 80 assim, chato, que é pra ele ver mesmo, né? É porque assim, eu não gosto de melação. Ai, que lindo, queridinho. Não. Pode chamar de chato, a gente se enturma. Direto, objetivo. Vamos resolver. Exato. Quer ver? Deixa eu Mas a gente tem respeito, tem carinho, tem tudo. É o Claro. jeito, né? Brincadeira, coisa. Chato. Oi, liga pra mim, grata. Olha lá. E coloca um grata com um beijinho. É. Não, um beijinho? É. Então, dá certo? não dá? Claro. Dá certo. Então, meus amigos, olha, nesse podcast que eu trago meus amigos, assim, eu acho que assim, meus amigos enriquecem a minha vida, enriquecem com o saber, com o carinho, com amor, com afeto, com tudo. Meus amigos são lindos por conta disso, tá? E me enriquecem muito. Sou grata a você, minha querida, foi uma honra receber Pra você. mim também, muito. Foi uma delícia. Ó, você é sempre bem-vinda aqui, a casa é sua. Foi uma honra, foi um prazer imenso, imenso, imenso. Foi um presente ter cruzado Ô, o Vera, caminho agora com sabe o que a gente vocês. vai fazer? Ela não convidou, mas nós vamos lá tomar um café com ela. Mas Vamos lá, tá vamos lá. convidado. Ai, que mentira. Tá convidado desde a primeira vez que eu vim aqui. Ele é chato. Não, a gente vai lá e eu quero conhecer a Lolinha, né? A Lolinha. Eu quero conhecer ela. Claro. Eu quero tem tirar uma conhecer. foto com a Lolinha. Vamos bater Tem que uma tirar, foto, tem. vamos bater uma Não foto. quero nem Tem. saber. Bater uma foto. Mas, gente, agradeço também muitíssimo. É sempre um aprendizado a gente se colocar nesse lugar de eternos aprendizes, né? Nossa, isso é maravilhoso. E eu aprendo Essa é a muito escola com da essa vida. troca, Essa é uma exatamente. escola E da agradeço muito, é uma satisfação. Muito obrigada mais uma vez. Pessoal, então agradeço você, um excelente feriado. Amanhã não estou no ar ao vivo às 7 da manhã, porém, ao meio-dia, com o meu podcast Hora da Verdade, a partir já falei, né? A partir do meio-dia, com o meu amigo professor Edivaldo, ele que vai falar um pouquinho do cenário das escolas, esse novo ensino médio, nessa parte mais estadual, e fica o convite para vocês também. Beijo no coração, encerramos aqui o nosso segundo episódio do podcast Posso falar o número? com a Bia e com a Vera, claro. O número, pessoal. Vamos lá, hein? Ó, Primavera das Letras, Ateliê e Laboratório de Idiomas. Marqueteira, amor. É isso aí. 99872-8155. Repetindo, porque você falou... Ela tá- Aprende rápido. Você viu? 99872-8155. Site www.primaveradasletras.com.br. Localização? Avenida Padre Atílio, 514, Jardim Belvedere. Ao lado Agora do sim. único prédio que existe na avenida. Exato. Eu falo isso todo dia no rádio. Ponto referencial. Beijo no coração, gente. Agradeço. Até semana que vem. Amanhã tem podcast. Como eu sempre digo antes dos feriados, não vá aprontar por aí para não sair no plantão da tradição. Beijo. Até lá.